O principal pacote Python para álgebra linear é o SciPy, que se baseia no NumPy. Vamos importar os dois módulos. Vou começar com uma rápida revisão das matrizes NumPy. Podemos pensar em um array 1D com uma lista de números ou um vetor e um array 2D como matriz e assim por diante como na figura. Aqui eu crio um vetor NumPy 1D e verifico suas dimensões, forma e tamanho. Agora, uma matriz NumPy 2D. Note que os colchetes são simples para um array 1D e duplos para arrays 2D. Seleciono uma linha ou coluna de uma matriz NumPy 2D e obtenho uma matriz 1D, ou seja, um vetor. A função reshape é usada para dar uma nova configuração sem alterar os dados. Por exemplo, faço um reshape da matriz X para a matriz A. E aqui um vetor linha é transformado num vetor coluna. Podemos obter as dimensões, shape e tamanho da matriz. Note que as variáveis col e columns são tipos de objetos diferentes, embora tenham os mesmos dados. Arrays e data frames. Um array é uma estrutura de dados central da biblioteca NumPy. É uma grade de valores que podem ser indexados de variadas maneiras. Os elementos são todos do mesmo tipo. Como vimos, o array NumPy permite que você trabalhe com matrizes. Os arrays são armazenados de forma mais eficiente do que as listas e data frames do Python e permite que as operações matemáticas sejam vetorizadas, o que resulta em um desempenho significativamente maior do que as construções de loop no Python. Em um array 2D, você tem linhas e colunas. As linhas são indicadas como o eixo 0, enquanto as colunas são indicadas como o eixo 1. O número do eixo aumenta de acordo com o número de dimensões. Em tensores 3D, você terá o eixo 2 adicional. O conceito de data frames vem do mundo dos softwares estatísticos usados em pesquisas. Geralmente se refere a dados tabulares, uma estrutura de dados que representa observações, as linhas, cada uma das quais consiste em um número de medições, as colunas. Para ser útil, um data frame deve fornecer meios para lidar com os dados que violam as restrições de integridade. Exemplos óbvios incluem erros de digitação e violações de intervalos, por exemplo, a idade das pessoas. Dados ausentes são também comuns e podem ser representados de várias maneiras. Portanto, um recurso extremamente importante dos data frames é o gerenciamento explícito dos dados. Tanto os arrays NumPy quanto o Pandas Data Frame permitem a seleção de elementos, operações lógicas, fracionamento, remodelagem, bem como uma série de métodos numéricos, como mínimo, máximo, desvio padrão, variância e mais. Entretanto, os dataframe Pandas fornecem um meio muito mais rico e expressivo de representar e manipular dados em machine learning. Agora vou criar um dataframe a partir de uma matriz NumPy. Vejamos uma comparação entre NumPy Arrays e séries data frames. Assim como o NumPy Array 1D, o Pandas Series é uma matriz unidimensional de dados indexados. Como vemos na saída, o Series agrupa uma sequência de valores e uma sequência de índices, que podemos acessar com os atributos values e index. Esses valores são simplesmente uma matriz NumPy que já conhecemos.
Como com uma matriz NumPy, os dados podem ser acessados pelo índice associado. Pelo que vimos até agora, pode parecer que o objeto séries é basicamente intercambiável com uma matriz NumPy unidimensional. A diferença essencial é que a presença do índice. Enquanto que o NumPy Array tem um índice inteiro definido implicitamente, usado para acessar os valores, o Panda Series tem um índice explicitamente definido associado aos valores. Essa definição de índice explícito fornece à série Pandas recursos adicionais ao objeto. Por exemplo, o índice não precisa ser um número inteiro, mas pode consistir em valores de qualquer tipo desejado. Agora que já sabemos trabalhar com arrays, vejamos algumas operações. Vamos criar uma matriz NumPy e fazer alguns cálculos. Usamos o operador arroba para fazer multiplicação de matrizes NumPy. Agora, o que é mais comum é usar o dot. Se usarmos asterisco, a multiplicação será elemento a elemento. Esta não é uma operação típica usada para se referir à multiplicação de matrizes. Portanto, um operador diferente é usado. Veja como criar uma matriz identidade. E agora veja uma expressão com matrizes. Usamos mPow para potências de matrizes. Criamos a matriz P e podemos confirmar as duas operações equivalentes. Agora vamos encontrar o inverso da matriz V usando a função de inversão do SciPy. Agora a matriz Y. Obtemos um erro. Lembro que se o determinante de uma matriz é zero, então ela é singular ou não invertível. Vamos calcular o determinante de y. Portanto, confirmado. Agora vejamos a transposta de y. A multiplicação matriz-vetor. Em Machine Learning, uma matriz e um vetor são frequentemente multiplicados juntos, desde que a regra de multiplicação da matriz seja observada. Especificamente, o número de colunas na matriz deve ser igual ao número de linhas no vetor. Como na multiplicação de matrizes, a operação pode ser escrita usando a notação de dot. Como o vetor possui apenas uma coluna, o resultado é sempre um vetor. Então temos a matriz A e o vetor V, e veja as três formas de multiplicação que são equivalentes. Aqui eu confirmo que a multiplicação de matrizes não é comutativa, pois D é diferente de C.